Olá a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso salão virtual do Centro Espírita Virtual Fraternidade do Cálice. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Talvez muitos de vocês ainda não me conheçam. Eu sou a Carmen Luísa Moura, palestrante aqui no Centro Espírita Fraternidade do Cálice. E antes da gente começar, eu já estou aqui com o meu copo com água. Se vocês quiserem dar um pause no vídeo, peguem o seu copinho com água, uma garrafa, para a gente pedir para que a espiritualidade superior fluidifique as nossas águas com os fluidos medicamentosos que nós precisamos para a cura do corpo e do espírito durante a nossa conversa de hoje. Tá bom? Podem ir lá pegar e deixem aí do ladinho de vocês. E antes da gente começar a nossa reflexão, eu gostaria de convidar todos vocês para a gente fazer uma prece, uma breve prece. Então, independentemente de onde você esteja nesse momento em casa, sozinha ou acompanhada, procure por alguns instantes deixar de lado todas as preocupações do dia. Respire profundamente, feche os olhos e permita que esse seja um momento de pausa, de acolhimento e de encontro com os ensinamentos de Jesus. Vamos elevar juntos o nosso pensamento a Deus. Meu Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos neste momento, ainda que virtualmente, unidos pelo desejo de aprender, de refletir e buscar um pouco mais de luz para as nossas vidas. Que possamos compreender, Pai, com clareza os ensinamentos que serão compartilhados, mas acima de tudo, que possamos senti-los e levá-los para todos os momentos da nossa vida, no nosso dia a dia. Pedimos a Ti, Pai, que nos abençoe e que a paz do Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos envolvam, nos amparem e nos inspirem. E que este momento possa trazer aprendizado, consolo, esperança e paz a todos os presentes. Fiquem conosco, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja e assim é. Muito obrigada por vocês estarem aqui, que possamos aproveitar juntos esse momento com o coração aberto e a mente receptiva. E agora, com muito carinho e gratidão, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que toca profundamente a nossa relação com Deus, com a fé, especialmente com os momentos em que a dor e o desespero nos fazem procurar por respostas. O tema de hoje é o valor da fé. Por que o amor de Deus não tem preço? E a nossa reflexão parte de uma lição muito importante de Jesus, que é: dai de graça o que de graça recebestes. Essa frase está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que exatamente Jesus quis nos ensinar com essa frase? Dai de graça o que de graça recebestes. Será que isso significa que tudo que envolve a espiritualidade deve ser gratuito? Será que uma pessoa não pode jamais receber qualquer valor pelo seu trabalho? E principalmente, será que Deus pode ser alcançado por meio do dinheiro? É sobre essas perguntas que nós vamos refletir juntos. E eu gostaria de começar com uma pergunta simples. Quando você está sofrendo profundamente, qual é a primeira coisa que você procura?
Talvez você procure alguém para conversar, talvez você procure um médico, talvez você procure um familiar, talvez você procure uma igreja, um centro espírita, ou um lugar onde você possa encontrar consolo. Né? E muitas vezes, quando a dor é muito grande, nós procuramos também uma resposta espiritual. A gente pergunta: será que Deus está me ouvindo? Será que o meu filho está bem? Será que meu marido está amparado? Será que alguém lá do outro lado da vida pode me ajudar? Será que a minha prece está chegando? E é justamente nesse momento de fragilidade que nós precisamos lembrar de uma verdade libertadora. Você não precisa comprar o amor de Deus. A dor pode nos fazer acreditar que precisamos comprar aquilo que Deus oferece de graça. Quando nós estamos bem, é relativamente fácil falar sobre a fé. É fácil dizer: eu confio em Deus. Mas quando nós perdemos alguém que amamos, quando a gente recebe uma notícia difícil, quando a gente enfrenta uma doença, quando a gente está com medo, a nossa fé pode ficar muito confusa. E é nesse momento que muitas pessoas começam a pensar: será que eu preciso fazer alguma coisa especial? Será que eu preciso pagar alguém para rezar por mim? Será que existe uma oração que seja mais forte do que a outra? Será que se eu pagar mais, Deus vai me ouvir melhor? Será que uma prece de 1 hora vale mais do que uma prece de 5 minutinhos? E aqui é que está uma das grandes lições do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não mede a prece pelo seu preço, pelo número de palavras ou pelo tempo que alguém cobrou para pronunciá-las. Vamos pensar em um exemplo muito simples. Imagine uma mãe que está desesperada porque o filho está enfrentando um problema muito difícil. Ela não tem dinheiro, ela não pode pagar uma pessoa para fazer uma oração. Será que por isso o filho dela vai estar menos protegido? Será que Deus vai dizer: como ela não pagou, eu não vou ouvir? Claro que não, né, gente? Claro que não, porque isso seria incompatível com a justiça e com o amor de Deus. O sol não nasce apenas para quem pode pagar. A chuva não cai apenas em cima das casas dos ricos. Né? A chuva cai sobre todos nós. O ar não é vendido por Deus em pequenas porções. E o amor divino também não é distribuído conforme a capacidade financeira de uma pessoa. O que nós recebemos de Deus não pode ser transformado em mercadoria. No capítulo 26, Kardec analisa a orientação de Jesus: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Aqui Jesus está falando especialmente dos dons espirituais recebidos gratuitamente. Os discípulos não compraram de Deus a capacidade de curar. Eles não pagaram pela mediunidade. Não compraram a possibilidade de ajudar. Eles receberam uma faculdade e uma oportunidade de servir. Por isso, não deveriam transformar aquilo em comércio. E aqui existe uma reflexão muito importante. Aquilo que é uma capacidade humana desenvolvida por estudo, dedicação e trabalho não é a mesma coisa que um dom espiritual que a pessoa não criou por si mesma. Que a pessoa não criou em si mesma. Por exemplo, um médico estudou durante muitos anos. Investiu tempo, esforço e recursos para aprender. Né? Ele pode receber pelo seu trabalho profissional. Um professor se formou e se especializou. Um psicólogo também. Né? Um músico desenvolveu uma habilidade.
Um profissional oferece o seu tempo, o seu conhecimento e o seu trabalho. Isso é diferente da gente dizer, eu tenho acesso exclusivo a Deus. E se você me pagar, eu posso garantir a bênção divina para você. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque ninguém possui Deus. Ninguém é um proprietário da espiritualidade. Ninguém pode garantir que uma determinada quantia comprará uma cura, um perdão, uma comunicação espiritual ou uma mudança de destino. O sol, ele não cobra para brilhar. Ele não cobra pela luz. Né? A gente olha para o sol, para o céu e diz, eu gostaria de receber luz do sol. Imagine se alguém chegasse para a gente e falasse, eu posso intermediar isso para você. Mas para você receber mais luz do sol, você precisa me pagar. Isso seria um absurdo, né? Por quê? Porque aquela pessoa que está cobrando não criou o sol. Ela não produz a luz. Ela não pode garantir que o sol vai brilhar mais para quem pagou mais. A luz simplesmente existe e brilha, alcança todos nós. E essa é a lógica que Kardec apresenta ao refletir sobre as bênçãos divinas. Deus não vende os seus benefícios. Então, como que alguém poderia se apresentar como proprietário ou distribuidor exclusivo deles, né? Dos benefícios de Deus? Agora vamos pensar na prece, na oração. Muitas pessoas acreditam que não sabem rezar. Pensam que precisam aprender palavras especiais, que precisam decorar fórmulas, precisam que alguém faça a oração por elas. Mas na verdade, a prece mais sincera pode ser extremamente simples. Ela pode ser simplesmente: meu Deus, me ajuda, né? Senhor, estou com medo. Pai, cuida do meu filho. Deus, me dê forças para atravessar por esse dia que está sendo tão difícil. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, Deus, me ajuda. Isso é prece. E muitas vezes é uma prece profundamente sincera. Vamos imaginar uma criancinha pequena que está assustada durante a noite, né, que está dormindo no quartinho dela e ela acorda e grita: mãe! Essa palavra, mãe, pode ser suficiente para que a mãe entenda tudo. A criança não precisa fazer um discurso, ela não precisa falar durante uma hora, ela não precisa usar palavras difíceis. O amor está naquela palavra. Né? Quando a criança chama mãe, a mãe já pula da cama, ela já sabe o que a criança quer, o que ela está sentindo. Da mesma forma, nossa relação com Deus não depende de uma quantidade mínima de palavras. Não existe uma tabela celestial, né, que diga 5 minutos de oração é pouco. 1 hora de oração, mais importante. A prece mais cara é mais poderosa. O valor da prece está na sinceridade do sentimento. Deus não exige um telefone especial para ouvir você. Vamos pensar em outra comparação. Que quando nós queremos conversar com alguém que amamos, usamos um telefone. Mas imagine que alguém dissesse: você só pode falar com essa pessoa se você me pagar para apertar o botão da ligação. Nós provavelmente pensaríamos: uai, mas eu mesma posso ligar? Né? A oração é algo parecido. Nós podemos buscar a Deus diretamente. Nós podemos elevar o nosso pensamento. Podemos falar com sinceridade, podemos pedir auxílio, podemos agradecer, podemos chorar. Podemos permanecer em silêncio.
A gente não precisa de um intermediário pago para que Deus nos escute. E isso é profundamente libertador. Porque significa que mesmo em uma noite difícil, mesmo em uma casa simples, mesmo sem dinheiro, mesmo sem saber fazer uma oração bonita, você pode conversar com Deus. O problema não é a oração ser feita por outra pessoa, o problema é transformar a graça em comércio. E aqui a gente precisa fazer uma distinção bem importante. Uma pessoa pode pedir a outra: você pode orar por mim? Claro que pode. A gente pode pedir para um amigo, ou para um familiar, para um grupo religioso, uma comunidade, um centro espírita. E ninguém precisa pagar por isso. A gente também pode fazer uma contribuição voluntária para ajudar uma instituição para que ela consiga manter as suas atividades. A gente pode contribuir com alimentos, com recursos, com trabalho voluntário, com tempo. Isso é diferente. E uma instituição tem despesas. Né? A instituição muitas vezes paga aluguel, energia, equipamentos, manutenção, materiais e muitas outras coisas. Contribuir para uma obra é uma coisa. Agora, comprar uma bênção é outra. A diferença está na intenção e na promessa. Uma pessoa pode dizer: eu vou contribuir para que este trabalho continue ajudando pessoas. Isso é uma contribuição. Mas é muito diferente de dizer: se você pagar determinada quantia, eu garanto que Deus fará isso por você. Porque ninguém pode garantir a vontade de Deus. Ninguém pode vender uma graça. Ninguém pode vender o perdão. Ninguém pode vender uma cura espiritual. Ninguém pode vender a salvação. A fé não é uma máquina de compra e venda. Vamos imaginar uma situação, uma pessoa está doente. Aí alguém diz: você me paga determinada quantia e eu garanto que você vai ser curado. O que acontece se a pessoa não for curada? Aí ela pode pensar: será que eu não paguei o suficiente? Será que eu não tive fé o suficiente? Será que eu fiz alguma coisa errada? E aí, em vez de receber o consolo, ela pode se sentir culpada. Isso é muito doloroso. A doutrina espírita nos ensina a ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque a fé não é uma máquina automática. Dinheiro de um lado, milagre do outro. A vida tem leis. Existem causas e consequências. Existem processos de aprendizado. Existem limites do nosso corpo físico. Existem situações que a gente não compreende completamente. A oração pode trazer força, pode trazer consolo, pode favorecer o equilíbrio. Mas ninguém pode prometer resultados específicos como se tivesse controle sobre as leis divinas. O amor não precisa ser comprado para ser recebido. Imagine que uma mãe escreve uma carta para o filho. Aí ela escreve: meu filho, eu amo você. Estou com saudade, filho. Espero que você esteja bem. Aí, agora imagina alguém que diga: eu posso entregar a sua carta, mas você precisa me pagar. Se o filho receber a carta, o amor da mãe terá vindo daquela pessoa que entregou? Não. A pessoa pode ter sido apenas um mensageiro, mas o amor já existia dentro daquela mãe. A mensagem já existia no coração dela. Da mesma forma, a prece feita por alguém pode ser um ato de solidariedade e de carinho, mas ninguém pode dizer: eu sou o dono da ligação entre você e Deus. Porque essa ligação pertence ao próprio indivíduo.
Quanto maior a dor, maior deve ser o cuidado com as promessas fáceis. Quando uma pessoa está sofrendo, ela pode ficar muito vulnerável. Né? Quando a gente está, às vezes, desesperada, a gente está disposta a quase que fazer qualquer coisa para se livrar daquele sentimento, né? De se sentir sem saída, desesperada. E a gente precisa falar sobre isso com muito carinho, não para julgar, mas para proteger. Uma mãe que perdeu um filho pode estar desesperada. Uma pessoa que enfrenta uma doença pode estar com muito medo. Alguém que perdeu o emprego pode estar angustiado. Uma pessoa que terminou um relacionamento pode estar emocionalmente fragilizada. E nesses momentos pode aparecer alguém dizendo: eu tenho a solução. Eu consigo falar com quem partiu. Eu posso garantir que ele vai voltar. Eu posso resolver sua vida. Mas você precisa me pagar. Aí é importante lembrar que quanto maior a promessa, maior deve ser a nossa prudência. A espiritualidade superior não precisa de espetáculo, não precisa de ameaça, não precisa de chantagem, não precisa dizer: se você não pagar, algo ruim vai te acontecer. A mensagem de Jesus é uma mensagem de libertação. A fé verdadeira consola, esclarece, fortalece. A fé verdadeira não escraviza a gente. E a justiça de Deus não exclui ninguém. Imagina uma pessoa que diz: eu não tenho dinheiro para pagar uma prece. Será que ela está sem esperança? Não. Ela pode orar, ela pode pensar em Deus, pode pedir ajuda, pode procurar uma instituição séria, pode conversar com alguém, pode participar de uma reunião, pode receber uma palavra amiga, pode oferecer uma prece por outra pessoa, pode fazer o bem, pode doar um pouquinho do seu tempo, oferecer um abraço, pode ouvir alguém, pode ajudar um animalzinho de estimação, que esteja desamparado nas ruas, pode ajudar um protetor de animal que muitas vezes precisa de doações, né, que às vezes deixa até de comer para ajudar esses animais resgatados. A pessoa pode amparar alguém que sofre, porque muitas vezes nós pensamos que caridade é só sobre dinheiro, é só sobre dar dinheiro, mas não é. Caridade também é presença, caridade é atenção, caridade é escuta, é paciência, é uma palavra, é um gesto, é uma oração feita com sinceridade. E dar de graça é não transformar o dom espiritual em instrumento de exploração. Dar de graça não significa que ninguém possa trabalhar e receber pelo próprio trabalho. O que o Evangelho nos convida a compreender é outra coisa. Se uma pessoa recebeu uma faculdade espiritual, ela não deve se considerar dona dessa faculdade, né? Um dom mediúnico. A pessoa não é dona disso. Então, se alguém tem a possibilidade de ajudar por meio da mediunidade, ela não deve transformar essa capacidade em uma forma de exploração, em um comércio. Se alguém tem um conhecimento espiritual, deve utilizá-lo para esclarecer e ajudar. E a lógica é muito simples. O conhecimento pode ser estudado, o trabalho pode ser remunerado, mas Deus não pode ser vendido. Uma pessoa pode receber pelo trabalho de escrever um livro, mas não pode vender a garantia de uma bênção divina. Pode receber pelo trabalho de produzir um vídeo, mas não pode cobrar
para garantir que uma prece vai ser ouvida e aceita por Deus. A pessoa pode receber pelo seu tempo profissional, mas ela não pode dizer que possui controle sobre os espíritos superiores. E saber diferenciar isso é muito importante. As coisas mais importantes da vida não podem ser compradas. Vamos pensar, quanto custa um abraço verdadeiro? Quanto custa a confiança de uma pessoa? Quanto custa a amizade sincera? Quanto custa o amor de uma mãe? Quanto custa a esperança? Quanto custa a paz interior? Nós podemos comprar objetos, podemos contratar serviços, pagar por eles, podemos adquirir coisas materiais. Mas os sentimentos mais profundos não obedecem à lógica do dinheiro. E talvez seja justamente por isso que Jesus nos ensina que as coisas de Deus não devem ser comercializadas. Porque quando nós tentamos colocar preço em tudo, corremos o risco de esquecer o verdadeiro valor das coisas. A pergunta deixa de ser: isso é verdadeiro? E passa a ser: quanto custa? Mas no mundo espiritual, a pergunta mais importante é: qual é a intenção? Se você pudesse falar agora com Deus, o que você diria? Eu gostaria de convidar você a fazer essa reflexão. Imagine que você está sozinho e que não há ninguém do seu lado. Você não tem nenhum ritual, não tem nenhum objeto especial, não tem dinheiro para pagar qualquer coisa. Você apenas fecha os olhos e lembra que Deus está presente. O que você diria para Ele? Talvez você diria: meu Deus, eu estou cansado. Deus, eu sinto muita saudade. Ou, Pai, me ajuda a continuar. Ou simplesmente você diria: obrigada, Deus. Percebe? Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de uma fórmula complicada, você não precisa comprar a atenção de Deus. A sua sinceridade já é uma forma de prece. O amor verdadeiro não depende de pagamento. E para aqueles que perderam alguém amado, todos nós, todo mundo, acho que já perdeu uma, várias, muitas pessoas amadas, existe uma reflexão muito especial. A morte do corpo físico não transforma o amor em uma mercadoria. Você não precisa pagar para continuar amando. Você não precisa pagar para sentir saudade. Você não precisa pagar para lembrar, para orar. Não precisa pagar para enviar um pensamento de carinho para alguém. Quando você pensa em alguém que partiu e você diz: que Deus cuide de você, esse pensamento é uma expressão de amor. E o amor verdadeiro não precisa de preço. Ele precisa de sinceridade. A gente precisa, naturalmente, ter cuidado para não transformar essa ideia em promessas que ninguém vai poder garantir. Nós não podemos afirmar que sabemos exatamente onde está cada espírito ou que podemos controlar a vida espiritual de alguém. Mas nós podemos confiar nos princípios maiores. Deus é justo, Deus é amor, a vida continua e o amor verdadeiro não se perde. Então, comprar uma prece é diferente de receber uma prece. Contribuir com uma instituição é diferente de comprar uma graça.
pagar por um serviço profissional é diferente de comprar Deus. Vamos resumir uma diferença muito importante. Uma pessoa pode receber uma prece gratuitamente. Uma comunidade pode orar por alguém. Uma instituição pode receber doações para manter o seu trabalho. Um profissional pode ser remunerado pela sua atividade profissional. Tudo isso pode existir. Mas nós não devemos confundir essas coisas com a ideia de comprar a intervenção de Deus. Porque ninguém pode vender aquilo que não possui. E ninguém possui Deus. Ninguém possui o futuro. Ninguém possui a vontade divina. Ninguém possui a garantia de uma cura. Ninguém possui o direito de afirmar: se você me pagar, Deus vai fazer tal coisa por você. A fé não é uma transação comercial. A fé é uma relação de confiança. E o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta uma reflexão profundamente lógica, que Deus não vende os seus benefícios. Se Deus não vende, se Deus não cobra, se Deus não estabelece preços, como que alguém poderia cobrar por aquilo que pertence a Deus? Essa é a pergunta que a gente deve levar para a vida. E talvez hoje, você que está aqui, tenha chegado aqui pensando: eu preciso encontrar alguém que resolva o meu problema. E talvez você saia dessa reflexão lembrando: eu também posso orar. Eu também posso buscar a Deus. Eu também posso pedir ajuda. Eu também posso fazer o bem. Eu também posso encontrar forças dentro de mim. A fé não deve nos tornar dependentes de pessoas que se apresentam como donas do sagrado. A fé deve nos aproximar de Deus. Então, na próxima vez que você sentir medo e alguém lhe disser: eu tenho uma solução espiritual, mas você precisa pagar para que Deus faça isso por você. Faça uma pausa, respire e pergunte a si mesmo: essa proposta está me aproximando de Deus ou está me tornando dependente de uma pessoa? Existe uma promessa que ninguém pode garantir? Estão usando o meu medo para me convencer? Estão dizendo que se eu não pagar, algo ruim vai me acontecer? Essas perguntas podem nos ajudar a agir com mais consciência. E lembre-se, buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir uma oração não é errado. Conversar com alguém é importante. Mas a gente deve procurar ambientes e pessoas que nos ofereçam esclarecimento, acolhimento e respeito. A verdadeira fé não precisa nos assustar para nos prender. E nesse momento eu gostaria de convidar você a fazer uma pequena prece. Não é necessário pagar, não é necessário repetir palavras especiais, não é necessário demonstrar nada a ninguém. Apenas faça uma pausa, respire. E se você desejar, diga mentalmente: meu Deus, eu não tenho todas as respostas, mas eu confio que eu não estou sozinho. Ajude-me a ter força, Deus. Ajuda-me a ter discernimento. Ajuda-me a não permitir que o medo me faça acreditar que eu preciso comprar o teu amor. Ensina-me a buscar a verdade. Ensina-me a ajudar. Ensina-me a confiar. E quando eu receber uma bênção, que eu também saiba compartilhá-la com amor.
meus irmãos, minhas irmãs, se nós pudéssemos guardar apenas uma mensagem dessa nossa reflexão de hoje, eu gostaria que fosse essa: que o amor de Deus não tem preço. O amor de Deus não tem preço. Você não precisa comprar o direito de ser amado. Você não precisa pagar para ser ouvido. Você não precisa pagar para pedir ajuda. Você não precisa pagar para fazer uma prece sincera. Não precisa comprar a esperança. E acima de tudo, você não está excluído do amor de Deus por não ter dinheiro. A justiça divina é para todos. A misericórdia divina é para todos. A possibilidade de recomeçar é para todos. E a oração pode começar com uma única frase: meu Deus, me ajuda. Então que a gente possa compreender que a verdadeira fé não é uma moeda de troca. A fé é uma luz. E quando nós recebemos uma luz, o melhor que nós podemos fazer é ajudar a iluminar também o caminho de alguém. Então, que nós não transformemos o sagrado em comércio, que nós não permitamos que a nossa dor seja explorada, que nós tenhamos discernimento para reconhecer promessas que não podem ser cumpridas, que não podem ser garantidas, e que jamais a gente esqueça que Deus não precisa que a gente pague para que Ele nos ouça. Não precisa. Ele apenas espera que a gente abra sinceramente o nosso coração. Certo? E agora eu peço a companhia de vocês para que a gente faça uma prece com muito carinho e gratidão por essa oportunidade que a gente teve hoje de aprender um pouquinho mais e de refletir sobre o amor imenso que o nosso Deus tem por nós, dizendo: querido Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade de aprender e pela possibilidade de recomeçar. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos gratuitamente todos os dias, pelo ar que respiramos, pela vida, pelo amor, pela esperança, pela oportunidade de aprender. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o Teu amor não pode ser comprado, que a nossa fé não seja baseada no medo, que não permitamos que a dor nos torne vítimas de promessas impossíveis. Concede-nos, Senhor, discernimento para reconhecer a verdade, humildade para pedir ajuda, força para atravessar os momentos difíceis e a generosidade para compartilhar com os outros tudo aquilo que recebemos de bom. Que possamos compreender a lição de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Que sejamos capazes de oferecer uma palavra amiga, um gesto de carinho, uma oração, uma escuta, um pouco do nosso tempo, uma atitude de amor. Que os bons espíritos nos amparem e nos inspirem. Que Jesus nos fortaleça e que a paz permaneça em nossos corações, em nossos lares e junto de todos aqueles que amamos. Que assim seja e assim é. E a gente pede para a espiritualidade superior que coloque nas nossas águas agora todos os fluidos medicamentosos para a cura do nosso corpo físico, da mente, das nossas emoções, do nosso espírito. Que traga tudo aquilo que a gente precisa para
seguir os nossos dias com confiança, com fé, com amor, com gratidão, acreditando que Deus ama todos nós igual, da mesma forma, que o amor dele está disponível para nós o tempo todo. E agora a gente pode beber a nossa água. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a todos e que possamos seguir sempre com muita fé, esperança, amor e muita paz. Uma linda semana a todos.